é muito legal que hoje mudou, né, o papel das empresas nessa atração de talento, né? Antigamente era, vamos selecionar, recrutar, você comentou até que mudou o nome, né? Hoje a preocupação das empresas é genuína em atrair os melhores talentos, porque hoje o pessoal está escolhendo onde trabalhar, né? Isso, já tem um tempo, né? Eu ainda era da área de organização, que a gente já falava que as pessoas escolhem o local onde elas vão viver. Então, assim, antes chamava-se recrutamento e seleção. Agora é atração e seleção. Então, a gente fala que as pessoas buscam efetivamente, e agora com mais critério, né, onde que eles querem trabalhar, juntando a questão do trabalho com a qualidade de vida. Isso veio um pouco dessa nova geração também, né? De Total. conectar com empresas, com o propósito da empresa, né? E as empresas começaram a se reinventar. Porque antigamente, você pegar lá os boomers lá, eram estabilidade, segurança, entre numa boa empresa e passe a sua vida inteira, né? E isso mudou. E agora as demandas vão mudando, tá? As próprias empresas se prepararem para isso, né? Você pegou essas transformações, né? Em 25 anos de carreira. Sim, peguei todas essas transformações. E até é legal para a gente contextualizar, falar um pouco das gerações. As gerações, elas se dão pela data de nascimento que cada uma tem. Tem vários autores que escrevem falando diversas datas. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu sou geração X, sou geração Baby Boomer, o que eu sou. Então, trazendo um pouquinho desse contexto, a gente tem os Baby Boomers, que são nascidos aí de 1940 a 1960. Pós-Segunda Guerra, né? Pós-Segunda Guerra, né? Que veio aí daquela questão que já não tinha mais guerra e teve aquele boom de bebê, por isso Baby Boomers. Depois vem a geração X, que é a minha geração, não sei, a sua, você já falou que é Millennium. Millennium. Mas vamos ver se pela data que eu falo você se encontra em Millennium mesmo. Que é de 1960 a 1979. Sou Millennium. Millennium. Eu sou de 81, então eu pego o Millennium. De 80 até 97 são os Millennium. De 98 até 2010 são a geração Z, que é a geração tão falada neste momento. Que está no mercado agora, né? E são jovens, né? Os mais velhos deles têm 24, 25 anos, né? Então, acho que até um pouco de pressão demais que está dando para esse olhar dessa geração. E a geração alfa, que está chegando agora nas empresas como jovem aprendiz com seus 14 anos. 14 porque é de 2010 em diante. E 2025 começou uma nova geração, que são os betas, né? A geração beta. Então, com tudo isso, com o contexto de todas as gerações, elas vêm se desenvolvendo e crescendo da mesma forma que a gente vem desenvolvendo e crescendo com um olhar para a era industrial. Então, primeiro era a questão da indústria, trabalho por processos, as 8 horas trabalhadas, e depois com relação ao crescimento e agilidade das mudanças e das informações, tudo isso foi acontecendo junto com as gerações. Então, tem toda essa demanda. E a geração que criou a geração Z é a geração X, que criou pessoas mais críticas e que aceitem menos do que essa geração aceitou. Os sapos que essa geração engoliu. E aí, sempre que eu vou dentro das organizações, quando vem muito pesado o olhar e a fala para a geração Z, eu trago exatamente isso. Quem criou a geração Z? Quem são os pais dessa geração? Eu sempre fiz essa conexão, que tem gente, essa geração é mole e tal. Quem tá criando? Você, então a culpa é tua. É a tua geração que é. Porque o que fizemos? Não quero que tenha aquela dificuldade que eu tive. Então, vou colocar num colégio particular. Leva de carro, busca de carro. Nunca andaram de transporte público. Quando a gente fala, também é legal falar que é um recorte, né? Que a gente olha da sociedade. Sim. Porque se a gente olhar um outro recorte, são questões totalmente diferentes. Mas você vê pela grande tendência que é esse olhar. Então, são pessoas que, se você vê, não pegaram o transporte público, o pai já deu o primeiro carro, já ajudou a fazer isso, aquilo. E tem um agravante que eu acho que é aquela coisa que a minha geração, como pai, tem essa coisa de proteger e não deixar criar trauma, não pode falar não e tal. E aí, acho que isso contribuiu com pessoas mais fracas mesmo, menos resilientes, né? E no sentido, acredito que não nem mais fracas, mas que eles têm um olhar para que eles não querem sofrer o que nós sofremos. Então, fracos somos nós que chegamos ao nosso limite de exaustão. Eles são emocionalmente sábios, porque o que eles não querem é ter algum problema psicológico para que depois possam ter que tratar. Coisas que muitos de nós não fizemos. Nós nos demoramos muito em ambientes tóxicos,
sem reclamar, sem falar, por conta da remuneração, por conta da necessidade, e muitas vezes saímos desses lugares com consequências psicossomáticas fortíssimas. Então, é um pouco desse olhar, desse viés do encontro, que quando me trazem isso, mas é uma coisa que fala assim, quando a gente tem uma necessidade maior, a gente acaba desenvolvendo outras habilidades. Quando eles estão com as habilidades que a gente está mudando a forma de requerer, eles têm um olhar muito diferenciado.